Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando mais uma aula. Eu peço para que vocês, quem tiver o computador, entrar na internet, pedir para o papai ou para a mamãe estar entrando na internet e estar digitando História do Jiu-Jitsu. Porque hoje a gente vai estar falando um pouquinho da onde surgiu, como que foi a forma que o Jiu-Jitsu veio para o Brasil, tá? Então a gente vai estar resumindo e falando um pouquinho para vocês, um pouquinho da história para vocês estarem entendendo, tá bom? Então liguem o computador, digitem lá Filosofia e História do Jiu-Jitsu, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Então eu vou estar lendo para vocês, tá? Então o sensei vai estar estudando também, que é sempre bom a gente estar relembrando, recapitulando a história e a filosofia das nossas artes marciais, que é muito importante, tá bom? O jiu-jitsu não é só soco, chute ou ser melhor do que as pessoas. Você tem que ser melhor na sua vida, tá bom? Então vamos lá, eu vou estar lendo para vocês de onde é a origem do jiu-jitsu. Há três vertentes para a origem da arte suave, mas a mais difundida, como o jiu-jitsu, surgiu no Japão. Outra versão fala que surgiu na Índia, onde era praticado pelos monges budistas, sendo levada para a China e depois para o Japão, acompanhando a expansão do budismo. A terceira vertente sustenta que surgiu na China. Tá bom, pessoal? Então, são essas possibilidades aí do surgimento do jiu-jitsu. Apesar das divergências quanto à origem, há consenso que foi no Japão, através das escolas de samurais, que as técnicas foram desenvolvidas. Naquela época, o jiu-jitsu surgiu como uma arte marcial que se diferenciava das técnicas rígidas, nas quais usavam-se armas, como espadas, punhais. Segundo os japoneses, trabalhava com a técnica de autodefesa, que são ligadas à filosofia de pensamento budismo. Fundamentando-se somente na inteligência, não sendo preciso usar da força bruta. Por isso que o jiu-jitsu é conhecido como uma arte suave, né? Jiu-jitsu é uma técnica nobre. Ela dá a única opção do seu adversário desistir antes de se machucar. Vamos lá? O primeiro registro da palavra jiu-jitsu ocorreu em 1532, criado por Hisamori Tenenushi, fundador da primeira escola de jiu-jitsu no Japão. Porém, de início, o jiu-jitsu era bem visto, até que surgiu Jigoro Kano, um mestre japonês, homem sábio, membro do departamento cultural e praticante de jiu-jitsu, que revolucionou as técnicas da luta no final dos anos de 1800, criando a sua própria versão, chamou de judô, com os mesmos fundamentos de combate que o antigo jiu-jitsu. Aí, pessoal, o jiu-jitsu no Brasil. Por volta de 1914, chega ao Brasil Mitsuo Maeda, mestre japonês em lutas marciais, também conhecido como Conde Koma. Depois de percorrer por alguns países, como Reino Unido, México, Cuba e França, Maeda chegou ao Brasil, fazendo demonstrações e lutas fixas em Belém do Pará. Nesta época havia uma confusão quando o nome de luta e até no Japão o termo Jujutsu ou Kano Jujutsu era utilizado se referindo à parte técnica, e o termo judô quando se referia à parte filosófica. Somente em 1925 o governo japonês oficializou o nome judô, nomeando assim a luta que era ensinada nas escolas públicas do país.
Pessoal, a transformação do jiu-jitsu. A primeira escola Gracie foi fundada em 1925, no Rio de Janeiro. Carlos e seus irmãos ensinando o jiu-jitsu aprendido com Maeda. Hélio Gracie, o mais novo dos irmãos, proibido a treinar porque era muito franzino, ficava só observando. Após muito tempo observando as aulas, Hélio percebeu que poderia adaptar as técnicas até então utilizadas, criando um estilo próprio de luta, baseado em suas próprias limitações físicas. Hélio passou a modificar o que observava nos ensinamentos dos irmãos, e com a determinação de executar eficientemente os golpes, modificando-os e adaptando a sua frágil estrutura física. Enfatizou os primeiros da alavanca e a escolha do elemento zero sobre a velocidade. Assim conseguia modificar todas as técnicas e tentativas e erros, criando um estilo nacional de jiu-jitsu, o Gracie Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu brasileiro. Agora, para finalizar nossa aula, eu quero que vocês estudem aí, tá? Essa parte da história do jiu-jitsu, pesquisem na internet e estudem, tá bom? Pra gente tá sabendo o que a gente está treinando, a origem e para que serve, tá bom, pessoal? Vou estar encerrando a nossa aula falando um pouquinho dos mandamentos que a gente tem dentro do jiu-jitsu, tá bom? Então vou estar falando para vocês aí. Primeiro mandamento: ser tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente. Então vocês vão estar repetindo aí. Eu vou estar falando aqui e vocês vão estar repetindo aí. Segundo, falar a todos da felicidade, saúde e prosperidade. Dar a todos, aos teus amigos, a sensação de que tem valor. Esse é o terceiro mandamento. Quarto, olhar as coisas pelo seu lado luminoso e atualizar teu otimismo em realidade. Quinto mandamento: pensar somente no melhor, trabalhar unicamente pelo melhor e esperar sempre o melhor. Sexto, ser tão justo e tão entusiasta com respeito ao êxito dos outros como és com o seu. Esquecer os erros do passado, concentrar nas energias e nas conquistas futuras. Manter sempre o semelhante alegre e ter um sorriso para todos os que a ti se dirijam. Empregar o maior tempo no aperfeiçoamento de ti mesmo e nenhum tempo em criticar os outros. Ser grande demais para sentir desassossego, nobre demais para sentir cólera, forte demais para sentir terror e feliz demais para sentir contrariedades. Esta é a aula de hoje. A gente aprendeu um pouquinho da nossa história do jiu-jitsu.